Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos retomar os estudos que nós estamos fazendo dentro do Sermão do Monte e também nós retornaremos às considerações que nós iniciamos acerca da ansiedade. Então, mais uma vez, eu lhes convido a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. A gente vai ler o texto que se encontra do versículo 25 até o versículo de número 34, assentados mesmos, como os irmãos, as irmãs estão. Mateus, capítulo 6, versículos 25 até o versículo de número 34. Nós faremos a leitura e logo após a gente já reinicia a exposição do Evangelho. Mateus 6, 35 até o versículo de número 34. Irmãos e irmãs, diz o seguinte, a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui, até o versículo 34, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, na semana passada nós começamos a considerar o tema da ansiedade e fizemos como? Fizemos, sobretudo, através dos ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo nos dá acerca desse tema dentro do Sermão do Monte, dentro do Sermão da Montanha. Inclusive, nós trouxemos algumas definições dentro de um caráter bem geral acerca do que significa a ansiedade, para que assim nós nos inteiremos em relação a esse assunto. E aí nós falamos que a ansiedade é uma sensação de receio e apreensão sem uma causa evidente, sem uma causa aparente. E mais, ansiedade, no seu sentido mais direto, é viver no tempo presente situações, circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. Então, de forma assim bem direta, de forma assim bem clara, foram algumas definições que nós trouxemos em relação à ansiedade. E assim, com base nesse texto de Mateus, capítulo 6, versículos 25 até o versículo 34, na semana passada nós propusemos três razões, nós propusemos três motivos pelos quais nós não devemos viver ansiosos. E quais foram essas três razões?
Quais foram esses 3 motivos? Em primeiro lugar, a ansiedade, ela é incompatível com as manifestações bondosas de Deus. A ansiedade, ela é incompatível com as demonstrações bondosas de Deus. Em segundo lugar, a ansiedade, ela é incompatível com a nossa nova realidade em Cristo. A ansiedade, ela é incompatível com a nossa nova realidade em Cristo. E em terceiro lugar, a ansiedade, ela é incompatível com o futuro glorioso dos salvos. A ansiedade, ela é incompatível com o futuro glorioso dos salvos. Então, dessas 3 razões, desses 3 motivos pelos quais Cristo aqui nos dá, a fim de nós não vivermos ansiosos, nós estudamos na semana passada apenas uma dessas razões, apenas um desses motivos, ou seja, nós não devemos viver ansiosos por causa das manifestações bondosas de Deus. E com base aqui nesse texto, com base aqui nessa passagem, nós observamos 3 exemplos da manifestação bondosa de Deus. A sua manifestação bondosa em relação aos animais, está aí no versículo 26. A sua manifestação bondosa em relação aos homens, está aí no versículo 27. E a sua manifestação bondosa em relação às plantas, está aí entre os versículos 28 até o versículo de número 30. Então, ficamos apenas na primeira razão. Ficamos apenas no primeiro motivo. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, nós seguiremos no estudo da palavra e nós consideraremos mais 2 razões. Nós consideraremos mais 2 motivos pelos quais nós não devemos viver ansiosos conforme o ensinamento de Cristo aqui nessa passagem. Assim, irmãos, assim, irmãs, eis a segunda razão, somando com aquela que nós já estudamos na semana passada. A segunda razão pela qual nós não devemos viver ansiosos, ou seja, a ansiedade, ela é incompatível com a nossa nova realidade em Cristo. A ansiedade, ela é incompatível com a nossa nova realidade em Cristo. Vejam aí, versículo número 32, Mateus capítulo 6, versículo número 32. A ansiedade é incompatível com a nossa nova realidade em Cristo. Mateus 6, versículo número 32. Cristo assim nos diz: porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Segue o Senhor: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando nós vemos aqui esse verso, quando nós consideramos aqui o versículo 32, a gente percebe, irmãos e irmãs, Cristo apontando para uma realidade que marca, para uma realidade que caracteriza as pessoas não salvas, as pessoas sem Deus, as pessoas sem Cristo neste mundo. E qual é essa marca? Qual é essa característica que marca os incrédulos, conforme Cristo ele nos ensina aqui no versículo de número 32? Ou seja, as pessoas sem Deus, elas se preocupam com as coisas terrenas. As pessoas sem Deus, elas se preocupam com as coisas desta vida. Ou seja, se preocupa com a comida, se preocupa com a bebida, se preocupa com a vestimenta. Não sei se vocês perceberam, mas o início do versículo 32, ele inicia com a expressão por quê. E por que nós temos isso? Porque quando você vai ver o versículo 31, você vai perceber isso. Essa preocupação com as coisas dessa vida, essa preocupação com as coisas terrenas que marca a vida das pessoas que não são salvas. Olhem só o que Cristo disse aqui no versículo 31: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí ele chega no versículo 32 e diz: porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Então, aqui nós vemos Cristo indicando uma das marcas dos descrentes, aqui denominado de gentios, pessoas que estão alheias, pessoas que estão à parte
da aliança com Deus, da aliança com o Senhor. Uma descrição mais detalhada das pessoas descrentes, das pessoas incrédulas. Então, é isto que nós encontramos em relação a essas pessoas: essa preocupação exagerada, essa inquietação exacerbada quanto às questões desta vida, seja a comida, seja a bebida, seja a vestimenta. E quando nós fazemos uma análise, sobretudo quando nós conversamos com as pessoas incrédulas, a gente chega facilmente a essa conclusão, essa preocupação que eles têm em relação às coisas desta vida. E é interessante, porque conforme Cristo ensina aqui, ou seja, essa marca negativa que caracteriza os incrédulos, quando a gente estuda o restante das Escrituras, quando a gente considera o restante da palavra do Senhor, sobretudo alguns ensinamentos que foram proferidos pelo apóstolo Paulo, a gente percebe que de fato isso é uma verdade, que de fato isso é uma realidade. Ou seja, o apóstolo Paulo, ao descrever os incrédulos, dentre várias coisas, ele descreve também dessa forma: essas pessoas que estão preocupadas, essas pessoas que estão ansiosas com as coisas terrenas, com as coisas desta vida. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala em relação a isso na carta que ele escreveu aos Filipenses. Abram aí, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a gente vai considerar apenas 2 versos, o versículo 18 e o versículo 19. E através da consideração desse texto, nós perceberemos como o ensinamento de Paulo, ele faz eco com o ensinamento de Cristo aqui nessa passagem. Ou seja, os ímpios, eles têm essa preocupação exagerada com as coisas terrenas. Vejam aí, Filipenses capítulo 3, versículos 18 e também o versículo de número 19. Filipenses 3, versículos 18 e também o versículo de número 19. Olhem só, irmãos e irmãs, o que o texto sagrado nos diz. Filipenses 3, versículo 18 e também o versículo 19. Paulo assim escreve: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, no versículo 19, ele vai descrever características que marcam as pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, as pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão sem Deus. E o que é que ele diz? Versículo 19: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Veja agora, visto que só se preocupam com as coisas terrenas: o comer, o beber, o vestir e as demais coisas que fazem parte da nossa vida aqui neste mundo. Então, eis aqui a descrição que Cristo faz, eis aqui a classificação que Cristo dá em relação aos incrédulos. Eles têm como marca, eles têm como característica o quê? A preocupação com as coisas desta vida. Por outro lado, meus irmãos, minhas irmãs, nós que somos crentes, nós que somos salvos, nós que experimentamos a bondade especial de Deus, diferentemente dos ímpios, diferentemente dos incrédulos, nós temos outra visão, nós temos outro entendimento, nós temos outra perspectiva em relação às nossas vidas. Porque nós nos satisfazemos em Deus, e uma vez que isso acontece, nós temos plena consciência, nós temos plena certeza que Deus suprirá todas as nossas necessidades. E quando eu falo que Deus ele supre todas as nossas necessidades, eu estou me referindo a todas as nossas necessidades mesmo, quer seja as necessidades de ordem espiritual, quer seja as necessidades de ordem material, enfim, todas as nossas necessidades. Então, por causa disso, por causa dessa nova mentalidade que nós temos em Cristo, derivada, consequente da nossa salvação, nós não vivemos ansiosos com as coisas deste mundo, nós não vivemos ansiosos com as coisas desta vida. Pelo menos deve ser essa a nossa realidade, pelo menos deve ser esse o nosso dever. E por que
nós agimos assim? Por que nós procedemos dessa forma? Cristo, aqui nesse texto de Mateus capítulo 6, ele dá a razão, ele fornece a explicação. Por quê? Porque nós sabemos que Deus, ele tem consciência de todas as nossas necessidades. Foi Cristo quem falou: pois vosso Pai Celeste, no caso, o nosso Deus, ele sabe daquilo que nós temos necessidade, ele sabe daquilo que nós temos carência, ele sabe daquilo que nós precisamos, inclusive do nosso comer, do nosso beber, do nosso vestir, e por causa disso, qual é a consequência? Nós não vivemos e não vivemos ansiosos em relação à nossa vida. A nossa salvação, meus irmãos, minhas irmãs, promove essa mudança. A nossa redenção, ela promove essa transformação da nossa vida, uma mudança de mente, uma mudança de entendimento, uma mudança de perspectiva, que nos faz crer, que nos faz descansar, que não obstante a todas e quaisquer dificuldades que porventura nós enfrentemos em nossas vidas, a gente tem essa certeza, a gente tem essa convicção: Deus estará suprindo em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades: o comer, o beber, o vestir e quaisquer outras carências que porventura nós tenhamos em nossas vidas. Vejam aí o que nos diz Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Olha só o que o apóstolo Paulo ele fala também nessa carta aos Filipenses. E é interessante a gente considerar o contexto da carta em si, que era uma carta em que Paulo escreve quando ele estava na prisão, e ali ele podia ter, humanamente falando, toda e qualquer razão, todo e qualquer motivo para viver inquieto, para viver ansioso, para viver inseguro quanto à sua vida, porque ele não sabia aquilo que ia ocorrer no seu futuro. Mas muito pelo contrário, ao longo dessa carta ele fala da alegria cristã, ao longo dessa carta ele nos ensina acerca da ansiedade. Então ele tinha aquilo que nós chamamos de experiência de causa, autoridade para ensinar da forma como ele ensinava. E veja, mesmo estando preso, e veja, mesmo estando encarcerado, qual era o entendimento, qual era a perspectiva que Paulo tinha em relação a Deus? Olha só, versículo 19. Olha só, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ele diz: e o meu Deus, veja, segundo a sua riqueza em glória, se dirigindo aos filipenses, há de suprir, veja, em Cristo Jesus, o que? Cada uma de vossas necessidades. Cada uma de vossas necessidades. Então, percebem, meus irmãos, percebem, minhas irmãs, porque a ansiedade, ela não deve fazer parte das nossas vidas por causa disso. A gente vive em uma outra realidade espiritual, que é completamente distinta, completamente diferenciada dos ímpios. O foco das pessoas sem Deus são as coisas deste mundo. O nosso foco não é em Deus. E dentro da certeza, da convicção que nós temos que Ele, Deus, suprirá aquilo que temos falta em relação às nossas vidas. Como Paulo disse aqui, em Cristo Jesus nós teremos cada uma das nossas necessidades supridas. E o resultado, conforme nós falamos, imediato que isso gera na nossa vida é justamente esse. A ansiedade pode até vir, a preocupação pode até bater na porta da nossa vida, mas quando nós nos conscientizamos de quem nós somos em Cristo Jesus, automaticamente ela é vencida, automaticamente ela é debelada. Veja as promessas que nós temos da palavra de Deus quanto a isso. Veja o que Deus nos assegura quanto ao nosso provisionamento, quanto ao nosso sustento aqui neste mundo, aqui nesta terra, e por isso nós devemos descansar em sua providência. Abram aí, Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, versículo 25. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, que coisa maravilhosa nós temos aqui. Essa é a realidade da nossa vida. Ocorra o que ocorrer, aconteça o que acontecer. Salmo 37, versículo 25. E todos os dias que nós vivenciamos, todos os dias que nós estamos aqui neste mundo, nós somos desafiados
a crermos nisso, a descansarmos nessa promessa. Salmo 37, versículo número 25. Olha só o que o salmista diz aqui, olha só: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É a promessa que nós temos de Deus, e nós devemos crer nessa promessa, porque conforme Davi aqui coloca, dentro da sua experiência pessoal, foi isso que ele observou, foi isso que ele viu. Ou seja, ele viu que o justo estava sempre amparado por Deus. Ele percebeu que a descendência do justo, ou seja, os seus filhos, eles não viviam a mendigar o pão. Então, se a gente tem certeza disso, se a gente tem convicção dessa verdade, a gente vai se tranquilizar, mesmo que seja difícil em alguns momentos, e a gente vai descansar em Deus, não viver ansioso, não viver preocupado, quer seja com a comida, quer seja com a bebida, quer seja com a vestimenta, porque nós vamos crer que Deus vai suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Essa é a nova realidade que nós temos em Cristo, e repito, ela se distingue da realidade das pessoas não salvas. Então veja, conforme nós temos aqui nesse texto, a gente observa justamente esse ponto, a gente observa justamente essa verdade. Nós não podemos viver ansiosos, por quê? Por causa da nossa nova realidade em Cristo, uma realidade que nos dá uma outra visão, uma outra perspectiva em relação a essa vida, e nos faz descansar conscientemente que Deus estará suprindo as nossas necessidades. Mas não só isso, essa nova realidade que nós temos em Cristo, essa nova realidade proveniente da nossa salvação, faz com que, meus irmãos, minhas irmãs, nós tenhamos uma outra prioridade para a nossa vida. Não só é a mentalidade, mas é também uma outra prioridade para as nossas vidas. Veja qual é essa prioridade que nós temos em relação à nossa vida. Abram aí, Mateus capítulo 6, versículo 33, versículo da sequência. Mateus capítulo 6, versículo 36. Deixem sempre marcados aí o texto de Mateus 6, porque a gente vai voltar para ele sempre, para tomá-lo como base aqui. Olha só aqui, qual é a nossa prioridade de vida? Olha só, qual é a nossa finalidade de vida? E aqui gravem esse texto, porque é esse texto que a gente vai citar no final da escola dominical, na apresentação das nossas classes, ok? Então, olha só a nossa prioridade, olha só a nossa finalidade de vida, olha só, versículo 33. Buscai, pois, veja, em primeiro lugar, o seu reino, ou seja, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O comer, o beber, o vestir. O básico você tem. Deus, na sua graça, Deus, na sua misericórdia, pode lhe dar mais? Pode, tanto é que Ele dá. Agora, o que nós temos aqui prometido é o quê? Que a comida, a bebida, a vestimenta, ou seja, o básico, Deus Ele vai suprir. Por quê? Porque eu tenho outra finalidade, outro objetivo na minha vida, diferentemente dos incrédulos. Eu busco o reino de Deus, eu busco a sua justiça. Aqui se faz necessário a gente considerar o significado da palavra buscar, do verbo buscar, que Cristo ele coloca aqui no versículo 33. Significa um ato contínuo, significa um ato trabalhoso, que ocupa toda a nossa vida, que ocupa toda a nossa existência aqui na terra. Então é esta finalidade diferenciada, é esta nova finalidade que nós temos. Nós buscamos diariamente, nós buscamos continuamente o reino de Deus e a sua justiça em nossas vidas, e por isso Deus ele vai suprir de tudo aquilo que é básico e que eu tenho necessidade e que eu tenho carência em relação à minha vida. É interessante porque o significado dessa expressão, né, o reino de Deus e a sua justiça, corresponde, meus irmãos, minhas irmãs, a reconhecermos Deus como Rei,
a reconhecermos Deus como Senhor da nossa vida. E fazemos tudo aquilo que é possível, fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance, para que outras pessoas, elas também possam vivenciar essa realidade em suas vidas. Então, buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus, na prática significa isso. É você ter o Senhor como seu soberano, é você ter a Deus como seu dono, e você regozijar-se nisso no seu coração, e essa alegria fazer com que você se empenhe, trabalhe, se esforce para que outros também possam vivenciar essa mesma realidade positiva que você vivencia e vivencia em sua vida. Então, quando nós cumprimos com esse propósito, quando nós assumimos essa prioridade, e por que é uma prioridade? Porque Cristo, aqui no versículo 33, ele falou: buscai, pois, em primeiro lugar. Então, deve ser prioritário. É a primeira coisa na agenda da nossa vida: buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça, buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça. E quando isso acontece, Deus, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Talvez, meus irmãos, talvez, minhas irmãs, aqui nós encontremos a razão, porque muitas vezes a gente passa tanto perrengue na nossa vida, em relação às dificuldades para a nossa sustância, para a nossa sobrevivência, para o nosso sustento, e muitas vezes isso acontece porque nós não temos colocado prioridade na busca do reino de Deus. Em primeiro lugar está a nossa vida, em primeiro lugar está as nossas prioridades, em primeiro lugar está os nossos projetos pessoais, em primeiro lugar estão os nossos sentimentos, e Deus, ele vai ocupando a segunda, a terceira, a quarta posição na nossa vida. E quando isto acontece, quando nós agimos dessa forma, quando nós procedemos dessa maneira, não se preocupe, essa promessa que Deus vai nos sustentar, ela vai acabar sendo abalada na nossa vida. E às vezes a gente se aperreia, e às vezes a gente se inquieta, mas aí façamos uma análise na nossa vida, façamos uma autorreflexão. Será que não é por causa disso? Será porque nós não temos deixado Deus de lado? Não temos priorizado as suas coisas, a sua obra, o seu reino, a sua casa, o seu trabalho, e aí a gente começa a viver para nós mesmos, e Deus muitas vezes ele vai nos disciplinando, e as suas disciplinas muitas vezes consistem em ele reter um pouco da sua providência para que nós soframos e aprendamos que nós devemos estar sujeitos a ele. Então veja, Cristo aqui, ele está falando uma realidade, e a gente não pode fugir esse fato, a gente não pode fugir essa realidade. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Deus mudou a nossa mente, Deus mudou a nossa prioridade, e se a nossa mente estiver voltada nele, se as nossas prioridades estiverem voltadas para ele, tenhamos certeza que ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, faz com que nós vençamos a ansiedade em nossa vida. Então, aqui você encontra a segunda razão, aqui você encontra o segundo motivo pelo qual nós não devemos viver ansiosos, por causa da nossa nova realidade em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, consideremos quem nós somos em Cristo Jesus. Deus, ele nos fez recipientes da sua bondade especial. Deus, ele nos salvou, e juntamente com a salvação, Deus, ele vai provisionar tudo aquilo que é necessário para que nós possamos nos preservar com vida e assim chegarmos à consumação da nossa salvação. E na medida em que nós fizermos disso uma realidade para a nossa vida, a gente não vai viver inquieto, a gente não vai viver ansioso, a gente não vai viver preocupado, seja com as nossas finanças, seja com a nossa saúde, seja com problemas os mais variados possíveis que porventura nós passemos em nossas vidas. Não, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus mudou a minha mente, Deus mudou a minha perspectiva. Então, se eu concentro a minha mente em Deus, se o meu objetivo é priorizar Deus, eu posso ter certeza de uma coisa: ele não vai faltar, como de fato ele não falta.
como de fato Ele não falta. E Ele me auxiliará em todos os momentos da minha vida, me sustentando, me suprindo, usando da sua providência constante no nosso viver. Apesar dos pesares, meus irmãos e minhas irmãs, a prova disso é que nós estamos aqui. Porque se nós fizermos uma breve análise da nossa vida, a gente vai chegar à conclusão que nós não somos tão fiéis a Deus, que nós não colocamos Deus como prioridade das nossas vidas como nós deveríamos colocar. Mas mesmo assim, não obstante esse fato, mesmo assim, não obstante essa triste realidade, Deus ele continua sendo fiel. E aqui nós estamos para contar a história da nossa vida. Então, que pensemos nisso, que consideremos esse fato, que analisemos essa realidade, para que assim a gente possa sobressair cada vez mais as situações preocupantes, inquietantes, ansiosas que porventura sobrevenham às nossas vidas. Então, eis aqui a segunda razão, eis aqui o segundo motivo pelo qual nós não devemos viver ansiosos, por causa da nossa nova realidade em Cristo Jesus. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs, eu queria colocar agora uma terceira razão. Eu queria colocar agora um terceiro motivo pelo qual nós não devemos viver ansiosos, conforme o ensinamento de Cristo aqui nessa passagem. E qual é essa razão? E qual é esse motivo? Veja, a ansiedade, ela é incompatível com o futuro glorioso que Deus tem preparado para os salvos. A ansiedade, ela é incompatível com o futuro glorioso que Deus ele tem preparado para os salvos. Abram aí, Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus capítulo 6, versículo 34. Veja que o que Cristo nos diz aqui, encerrando aqui essa passagem. Mateus 6, 34. Olhem só o que Cristo aqui nos ensina. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, aqui, Cristo ele está concluindo a sua série, o seu conjunto de argumentações contra a ansiedade. Tanto é que o início do versículo 34, ele começa justamente com isso, né? Com essa expressão, portanto. Então ele está aqui concluindo toda a sua série, todo o seu conjunto de argumentações contra a ansiedade. E o que é que ele aponta aqui como razão? E o que é que ele aponta aqui como motivo pelo qual a gente não deve viver inquieto quanto à nossa vida? Ele fala acerca do fato de que Deus está guardando, meus irmãos, de que Deus está cuidando, minhas irmãs, do nosso futuro a partir do presente. Veja que coisa fantástica, veja que coisa maravilhosa. Cristo aqui está dizendo que Deus ele está guardando o nosso futuro, não é para o futuro, mas Deus ele está guardando o nosso futuro a partir do hoje, a partir do agora, a partir do presente. Em outras palavras, se a gente fosse parafrasear o que Cristo aqui fala no versículo 34, é como que ele estivesse dizendo que nós não devemos viver o amanhã, enquanto nós estivermos no hoje, enquanto nós estivermos no agora. Por quê? Porque o nosso Deus, que é o Deus glorioso, ele tem um futuro glorioso para cada salvo e cada dia, gradativamente, continuamente, diariamente, ele está nos ajudando, ele está cuidando de nós. Então, é essa certeza que nós temos aqui, é essa convicção que Cristo nos proporciona nessa passagem. Nós temos um futuro glorioso. E por que nós temos? Porque já no presente, ao longo de todos os nossos dias aqui nessa vida, Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, ele está cuidando de nós, ele está nos auxiliando, ele está nos ajudando, para que assim a sua salvação possa ser consumada na nossa vida, e no futuro possamos estar com ele para todo sempre, vivendo e vivendo para a sua glória. Vamos destrinchar esse verso que nós temos aqui diante de nós, o versículo 34. Em primeiro lugar, o que é que nós encontramos aqui no verso 34? A gente encontra uma ordem.
uma ordem contra a ansiedade. Na verdade, ele reitera aquilo que ele já havia falado no versículo 25. E olha só o que ele diz: portanto, a gente já falou, não vos inquieteis com o dia de amanhã. A palavra inquietar é a mesma palavra de ansiedade que ele falou no versículo 25, que é o quê? Significa você estar preocupado, significa você estar ansioso, significa você estar com seus pensamentos divididos, estar inquieto. Então Cristo, ele dá essa ordem: não se preocupem, não fiquem ansiosos, não fiquem perturbados, não fiquem com seus corações divididos, porque o amanhã pertence a Deus. Vocês não têm controle do amanhã. Então por que você vai se preocupar com hoje? Por que você vai se preocupar com amanhã? É inutilidade, meus irmãos, é perda de tempo, minhas irmãs. Então, no primeiro momento, Cristo, ele dá essa ordem, uma ordem contra a ansiedade. Na verdade, ele reitera, na verdade, ele repete aqui essa ordem, conforme ele já tinha falado no versículo 25. Mas não só isso. Em segundo lugar, ele nos dá a razão, o motivo pelo qual ele nos ordena a não vivermos ansiosos, aqui no versículo 34. E ele diz: pois o amanhã trará os seus cuidados. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Nós somos finitos, meus irmãos, nós somos finitos, minhas irmãs, e a gente não conhece o nosso futuro. E não só a gente não conhece o nosso futuro, a gente não tem controle sobre o nosso futuro, porque somente Deus é eterno, e Ele vai cuidar do nosso futuro, Ele vai cuidar do nosso amanhã, assim como Ele está cuidando do nosso hoje, do nosso agora. Então Ele está nos preparando para a consumação da nossa salvação, e até lá Ele estará diariamente cuidando das nossas vidas. Ontem mesmo, eu acho que vocês acompanharam aquela tragédia que houve ali em Minas Gerais. De fato é uma tragédia, e eu fiquei pensando, né? Até porque tivemos muitas filmagens de vários ângulos diferentes, captando as reações, os sentimentos da pessoa. A vida é assim, vai um grupo de pessoas procurando se divertir e nem imaginam a situação pela qual elas vão passar. Umas conseguem até voltar com saúde, outras até voltam tendo que estar hospitalizada, e outras nem voltam. Rapidamente, em 30 segundos, em 40 segundos, a vida da pessoa muda completamente. Então por que você vai ficar preocupado com amanhã, se você não dá conta nem do hoje, se você não dá conta nem do agora? Repito, é perder tempo, é perder tempo. Deus está cuidando de nós, Deus, Ele está cuidando de nós, e a gente deve descansar. E mais uma promessa que Deus nos dá quanto a isso: nós devemos descansar quanto ao amanhã, porque todos os dias a gente recebe de Deus o cuidado, o sustento e a sua misericórdia. Vejam aí o que nos diz Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. É isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que faz com que a gente descanse quanto ao amanhã. O hoje está sendo cuidado, o amanhã estará sendo também. E isso vai acontecer até Deus consumar a sua salvação na nossa vida. Portanto, não nos inquietemos. Lamentações 3, 22 e 23. 3, de Trindade, capítulo 3, versículos 22 e 23. Texto conhecido, mas muitas vezes a gente esquece dessa verdade. E eu fiz questão de ler aqui, vou fazer questão de ler, melhor dizendo, para que a gente se lembre dela, sobretudo naqueles dias mais negros, mais confusos, mais conturbados, que porventura a gente passa. Tem dia que é complicado, tem situação que é difícil, mas lembre-se disso, que é verdade. Olha só o que Jeremias aqui fala, Lamentações 3, 22 e 23. Veja: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor, assim como Ele mesmo, elas são infinitas. É até difícil, né? A gente tentar
definiu que é uma coisa infinita, é uma coisa que não tem fim, né? Que nunca vai se acabar, que nunca vai se acabar, que nunca vai se acabar, porque a gente lida dentro de uma circunstância de coisas limitadas, que você tem hoje e amanhã pode não ter, mas aqui não. Referindo-se à misericórdia de Deus, ela é infinita, ela não tem fim. Por mais que você cave, ela vai estar ali, você nunca vai chegar ao fundo do poço da misericórdia do Senhor. Então veja, aqui no versículo 22, Jeremias ele diz esse fato, essa verdade, que as misericórdias de Deus elas são infinitas. E veja agora a aplicação dessa misericórdia em relação à nossa vida, para o hoje. Por isso a gente não deve se preocupar com amanhã. Veja, versículo 23: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Todos os dias, meus irmãos, Deus ele encaminha uma parcela da sua misericórdia na nossa vida. Estava até pensando, é como se fosse o Pix divino. Todo dia a gente recebe uma transferência de uma parcela da misericórdia infinita de Deus, para que a gente possa viver cada dia, e uma vez que a gente tem a ciência, a gente sabe que o futuro nosso estará nas mãos de Deus, porque o presente está. Se o presente está, o futuro consequentemente também estará. Então por isso eu não devo viver ansioso, por isso eu não devo viver preocupado. É o que Cristo aqui nos ensina. Mas não só isso. Voltando aqui para o texto de Mateus 6, versículo 34, a gente tem a realidade da ordem que Cristo dá. De quê? De nós não vivermos ansiosos. Qual é a realidade? Olha só o que Cristo fala aqui no finalzinho do versículo 34. No finalzinho do versículo 34, ele diz: basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. Deus ele é tão bondoso, meus irmãos. Deus ele é tão misericordioso, minhas irmãs, que Ele permite que as dificuldades sobrevenham às nossas vidas em parcela. Podia vir tudo junto, de uma vez só, mas não, Ele divide isso ao longo de cada dia. Então, todos os dias, nós já temos a nossa parcela de dificuldade, de problema, de inquietação. Então, por que eu vou me preocupar com amanhã, se eu já tenho muito para resolver hoje? Por que eu vou me inquietar com amanhã, se eu já tenho muitas dificuldades para enfrentar hoje? Deus, na sua providência, permite que ela venha por parcela em relação à minha vida. Então, nós devemos ter ciência disso. Aí você pergunta, mas aí é complicado. Parceladamente, Deus permite que os problemas me sobrevenham. Parceladamente, Deus permite que as dificuldades elas ocorram na minha vida. O que é que eu vou fazer com elas? Olha só, outra promessa que Deus dá todos os dias na nossa vida. Abram aí, Salmo 23, versículo 6. O Salmo do pastor, do nosso Senhor como nosso pastor. Salmo 23, versículo 6. Salmo 23, versículo 6. Veja, Deus permite que todos os dias os problemas nos sobrevenham, basta cada dia seu próprio mal. E olha só o que a gente tem de promessa para todos os dias da nossa vida. Olha só, fazendo coro com o que a gente acabou de ver lá em Jeremias, em Lamentações 3:22. Veja, ó. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quando? Está vendo aí? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Vem um problema? Vem, mas junto com ele a bondade e a misericórdia do Senhor. Problema de hoje, beleza, bondade e misericórdia. Amanhã, bondade e misericórdia. Depois de amanhã, bondade e misericórdia. E assim sucessivamente, ao longo de toda a nossa vida aqui na terra. É o que garante, meus irmãos, é o que garante, minhas irmãs, o futuro glorioso nosso na presença do Senhor. Então, entendamos isso. Deus não vai deixar faltar nada para que a sua salvação seja consumada na nossa vida. Todos os dias Ele vai nos suprir, todos os dias Ele vai nos dar, todos os dias Ele vai nos conceder, porque Ele já nos destinou para a salvação desde toda a eternidade, para que por toda a eternidade nós possamos estar na sua presença e assim glorificá-lo
para todo sempre. Então Deus, ele tem esse futuro glorioso para nós, e dia a dia ele está cumprindo com essa palavra, para que esse futuro seja consumado na nossa vida, com a sua bondade, com a sua misericórdia se renovando a cada manhã, a sua bondade, a sua misericórdia nos seguindo todos os dias da nossa vida, para que com elas a gente possa enfrentar em cada dia o nosso mal, e assim vivermos um dia de cada vez. Nós temos essa tendência, essa triste tendência de antecipar problema. Daí onde vem a palavra preocupado. Não sei se vocês já perceberam, né? É uma preocupação, é você se ocupar antecipadamente, é você ter trabalho antecipadamente. Pode ser que aquilo que prenda a sua mente aconteça, porém, pode ser que aquilo nem ocorra, que aquilo nem aconteça em sua vida. Já se fizeram algumas pesquisas e já se constatou que 40%, quase a metade dos nossos motivos de ansiedade são por coisas que não vão acontecer. 40% dos nossos motivos de ansiedade são por coisas que não vão acontecer. Então você gasta tempo à toa, você gasta energia à toa, você se inquieta à toa por coisas que não vão acontecer na sua vida. Deixe chegar o mal, deixe chegar o problema. Quando ele vier, resolva com a graça do Senhor. Não antecipe preocupação, basta cada dia seu próprio mal. Tem gente que não é assim, meus irmãos, minhas irmãs, se preocupa por não adoecer, mas elas já vivem doentes, o rosto desfigurado, aquele negócio abatido, entendeu? Aquele negócio sem vida. Então, às vezes as pessoas se preocupam, vou ficar doente com uma doença incurável, vou ficar enfermo com uma doença incurável, mas ela já fica doente hoje, ela já fica doente agora, por coisas que talvez nem aconteçam na sua vida. Ela siga com a vida saudável, mas está se preocupando, está perdendo tempo, está se inquietando, para quê? Tem gente que tem medo da morte, e por causa disso morre hoje. Por quê? Perde a perspectiva da vida, perde o interesse, perde a motivação, é um zumbi aqui neste mundo, não serve para nada. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, a gente não pode ser assim. Basta cada dia o seu próprio mal. É difícil? É, com certeza, mas graças a Deus que nós temos as instruções do Senhor, graças a Deus que nós temos a oração, para que assim nós possamos vencer essas ansiedades quando elas batem na porta da nossa vida. Um determinado médico, ele falou o seguinte, achei interessante o que ele falou. Veja o que ele disse, abro aspas: preocupação afeta a circulação, afeta o coração, afeta as glândulas e todo o sistema nervoso. Preocupação faz isso, e faz mesmo. Afeta a circulação, afeta o coração, as glândulas e todo o sistema nervoso. O médico completa: nunca conheci um homem morrer de excesso de trabalho, a experiência dele, mas muitas pessoas morrem de preocupação. É ou não é uma verdade? É ou não é uma realidade? Tem gente que morre de preocupação, perdeu a vida, gastou energia de coisas que não vão acontecer. Me lembro aqui de uma história. Determinada pessoa estava passando no lugar e tinha um homem lá chorando, se esvaindo em choro, em pranto, e lamenta, aquele negócio desesperador. A pessoa chegou para ela: por que você está chorando? Aí o homem disse lá: por causa da minha mãe. A pessoa ficou assim, né? Mas por quê? Ela está doente? Ela morreu? O homem disse: não, mas eu tenho medo dela morrer. Então, gastando tempo à toa, e gastando tempo dos outros também, né? Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter atenção quanto a essas coisas. Então, não se preocupe, ocupe-se com hoje, ocupe-se com agora.
Cada dia trará o seu mal, mas Deus vai cuidar de nós. Então, Ele vai cuidar e vai cuidar até que a gente consuma a nossa salvação na eternidade pela sua graça, pela sua misericórdia. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui você encontra o terceiro e último motivo pelo qual a gente não deve viver ansioso, por causa do futuro glorioso que Deus ele tem preparado para os seus, a partir do hoje, a partir do presente, a partir do agora. E fica aqui uma lição, fica aqui uma aplicação. Que lição? Que aplicação? Não ultrapassemos o cronograma divino para as nossas vidas. Não ultrapassemos o cronograma divino para as nossas vidas. Então, Deus ele tem preparado todo um cronograma para cada dia, para cada momento, para cada circunstância da nossa vida. E às vezes as dificuldades elas fazem parte da nossa agenda. Às vezes até grandes dificuldades, às vezes até grandes problemas. Então, foque nela hoje, foque nela agora. Conte com a graça de Deus, peça auxílio, clame por fortalecimento e foque no problema de hoje. Amanhã Deus vai continuar ajudando. Amanhã Deus continuará provisionando. Então, não antecipe dificuldade para a sua vida. Não se inquiete com coisas que talvez não vão acontecer no seu viver. Não, viva o hoje, viva o presente, viva o agora, seguindo o princípio que Paulo ele determina lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então viva para a glória de Deus hoje, viva para a glória de Deus no presente, viva para a glória de Deus agora e deixe. Amanhã Deus ele continuará sendo Deus. Amanhã Deus continuará nos auxiliando. E assim vai se dar todos os dias da nossa vida, até, repito, a consumação da sua salvação. Então, façamos isso. Sigamos essa orientação que Cristo ele aqui nos dá, que Cristo aqui nos coloca. Então, concluindo, irmãos e irmãs, o nosso estudo na manhã de hoje. Eu não sei, especificamente falando, quantos aqui estão vivendo ou quantos aqui viverão situações de ansiedades em relação às suas vidas. Contudo, hoje, somando com aquilo que a gente viu no domingo passado, a gente vê que não tem justificativa, biblicamente falando, para que a gente viva vencido pela ansiedade. Ela até pode vir e vem, ela bate a porta da nossa vida, ela quer se instalar no nosso viver, mas que a gente possa vencê-la. Como? Através dos ensinamentos, através das instruções que Cristo ele nos dá e nos dá em sua palavra. E aqui a gente viu pelo menos 3 razões, a gente viu pelo menos 3 motivos pelos quais a gente não pode deixar a ansiedade se instalar na nossa vida. Por quê? É incompatível com as manifestações bondosas de Deus. Por quê? É incompatível com a nossa nova realidade em Cristo. Por quê? Porque é incompatível com o futuro glorioso que nós temos e que está preparado por Deus para nós. Agora, aqui uma observação que me veio à mente agora. Quando a gente trata, e de fato como a gente tratou dessa questão da ansiedade, a gente tratou no sentido geral. Por quê? Porque em termos específicos, essa questão da ansiedade afeta determinadas pessoas pelo viés biológico. E aí existe uma necessidade, não só do ensinamento bíblico, mas do acompanhamento médico e clínico. Então, a gente não pode desconsiderar esse fato. Estou trabalhando aqui no geral. Agora, existem determinadas pessoas que já têm essa propensão para ansiedade, que já têm essa propensão para viverem preocupadas, e aí as pessoas, além do acompanhamento da palavra, precisam também de um acompanhamento médico, clínico, para que assim ela possa viver uma vida saudável. Aí você pode perguntar, mas crente tem isso, pastor? Tem, com certeza. Quando a gente olha, por exemplo, para a história da igreja, a gente vê um Lutero, que uma das suas características era a ansiedade, também pela pressão que ele vivia, acho que é mais que natural. A gente vê o Spurgeon, príncipe dos pregadores, que também tinha problemas quanto à questão da ansiedade,
e aqui, se eu fosse falar, eu ia noticiar vários servos do Senhor. Então, existem determinadas pessoas que têm como característica. Por isso, repito, a necessidade do acompanhamento bíblico, a necessidade do acompanhamento clínico, para que assim essas pessoas possam ter uma vida mais saudável. Trabalhamos no seu sentido geral, que também se aplica a esses casos, mas não só isso, outros acompanhamentos também. Ok, meus irmãos? Então, que Deus, Ele nos abençoe, que Deus, Ele aplique a sua palavra em nossos corações, e não nos preocupemos, virão tantas circunstâncias que vão querer colocar ansiedade no nosso coração, mas nós já temos hoje a receita, pela graça de Deus, poder vencer e assim viver para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe e que aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.